Fala aí, galerinha do sétimo ano, beleza com vocês? Vamos aqui dar continuidade ao nosso assunto, beleza? Nós estávamos falando sobre a questão da indústria no setor... Indústria não, sobre a questão da energia, né? Em território brasileiro, tá certo? Como se deu esse processo de evolução e desenvolvimento, né? E utilização da energia aqui em nosso território, beleza? Só recapitulando aqui, ó, na nossa última aula eu havia trabalhado isso aqui com vocês, certo? Só revendo aqui, né? Expliquei o que seria fontes de energia, falei sobre as fontes primárias, sobre as fontes secundárias, depois eu abordei a questão referente às fontes renováveis de energia, né? Expliquei aqui para vocês cada uma dessas fontes, beleza? Expliquei também a questão referente às fontes não renováveis de energia, assim como também procurei explicar cada uma delas, sendo que à frente no nosso assunto eu vou me aprofundar bem mais ainda, tá bom? Em todas essas fontes, em algumas, não em todas, né? Em algumas dessas fontes energéticas aí que foram apresentadas na nossa última aula. E na nossa aula de hoje nós vamos abordar a questão da evolução do setor energético no Brasil, beleza? Vamos lá, como se deu esse processo? Quem aparece aqui? Dom Pedro II. Aí você fica, Everton, você tá doido? Tu vai dar aula de história? Não. É que Dom Pedro, Pedrinho, ele foi fundamental, né, para a implantação da energia aqui no Brasil, certo? Lá quando ele estava aqui no nosso território ainda, ali na década de 1880, agora fugiu aqui a data exata, tá certo? Mas eu sei que falei um ano de 1880, o númerozinho quebrado fugiu da mente agora. Mas o que acontece? Dom Pedro II, ele criou, né, no estado do Rio de Janeiro, lá no município de Campos, tá certo? A primeira, certo, termoelétrica aqui no Brasil. Ou seja, o município de Campos, lá no Rio de Janeiro, foi a primeira região no país a ter energia elétrica, tá certo? Oh, foi mesmo, Everton. Agora por quê? O cara era o rei, ele queria tudo bom para ele. Então, isso era dele, ele vai dar para o outro? Não, eu quero energia elétrica para atender as minhas necessidades. Então, como que ele conseguiu produzir essa energia elétrica? Essa energia elétrica foi produzida de que forma? Através da construção de uma termoelétrica, tá certo? Termo vem de temperatura, ou seja, era necessário aquecer algo para gerar vapor e, consequentemente, gerar turbinas que conseguisse produzir energia. Lá na frente, em outro momento, eu explico para vocês como funciona uma termoelétrica, como funciona uma hidrelétrica, enfim, vou explicar tudo isso aí para vocês. Nós vamos ter todas essas animações aqui, beleza? Então, Dom Pedro II, certo? Foi quem deu o start, né? Apertou o botão do play para que a energia elétrica começasse a funcionar ou a ser utilizada aqui em nosso território, aqui no Brasil. Beleza? Aí saindo de Dom Pedro, né, II, nós vamos aqui lá para a década de 1940. Certo? O que acontece nessa década de 1940? Antes de 1940, 1930. Crise de 30, Revolução, Brasil, enfim, América do Sul pegando fogo, o Brasil também no mesmo estilo, no mesmo modelo. O que aconteceu? Chega a década de 40, a indústria começando a ganhar corpo aqui no Brasil, foi o que eu falei na última aula. Para um país se desenvolver, ele precisa investir em energia. E o que acontecia com o Brasil na década de 40? Se pensou na indústria, mas não se pensou na energia. A mesma coisa, pô, tem um carro bem legal na minha garagem, mas tem gasolina não, pô, não adianta de nada, certo? Então o Brasil era mais ou menos essa situação aí. Ele tinha um potencial gigantesco, mas ele não tinha o essencial, que era a energia para fazer a indústria funcionar, porque nós tínhamos matéria-prima, tínhamos mão de obra, tá certo? Tínhamos um futuro mercado consumidor, só faltava a questão da energia, tá certo? Então políticas começaram a ser adotadas para a implantação, né, para o enriquecimento da matriz energética do Brasil, né? Então, Everton, você falou matriz energética. O que vem a ser uma matriz energética? A matriz energética, nesse caso aqui de um país, é como está alicerçada, como está organizada, tá certo? A questão das fontes energéticas desse país. Digamos, aqui no Brasil,
a principal fonte, a principal matriz energética serão as hidrelétricas, né? Que é essa imagem que você está vendo aqui na tela do computador, certo? Essa aí é a hidrelétrica de Itaipu. Até pouco tempo atrás era considerada a maior do mundo, certo? Perdeu esse posto para a hidrelétrica lá na China, Três Gargantas, se eu não estou enganado. Beleza? Então, o que acontece? A partir de 1940, vamos começar a desenvolver aqui o setor energético brasileiro. Beleza, vamos começar a desenvolver esse processo aí. Tá aquele negócio todo. Entre 1940 e 1962 aproximadamente, o que ocorre? Se desenvolve, né? Se investe em hidrelétricas, se investe em minerais como o carvão mineral, tá bom? Também se derrubava árvores, né, para usar a lenha na queima para a produção de energia também para ser utilizada na indústria, tá certo? E ele, o principal, petróleo. Aí o que acontece? Eu tenho aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Hidrelétrica, eu tenho Itaipu, né, que é essa que está aqui ao fundo. Essa imagem aqui é a hidrelétrica de Itaipu, mas nós temos várias outras hidrelétricas no Brasil, certo? Mineração, Vale do Rio Doce, tá certo? Que hoje é conhecida como Vale, tá bom? E petróleo, eu tenho a fundação da Petrobras. Ou seja, o governo federal, ele chamou para si essa responsabilidade, certo? Começou a financiar, começou a investir nas hidrelétricas, criou essa estatal denominada Vale do Rio Doce e criou essa outra estatal aqui denominada Petrobras, tá certo? Essas medidas foram tomadas para incentivar o desenvolvimento da indústria aqui no Brasil, beleza? Lembrando que isso ocorreu ali entre o governo de Vargas, passa ali pelo governo de JK, aí depois do governo de JK, né, um pouquinho mais à frente, no ano de 64, nós vamos ter ali o golpe militar, tá certo? E quando os militares chegam ao poder, eles também vão tentar manter, certo? Essa política de desenvolvimento, de investimento nessas áreas, tá certo? Tanto que essas hidrelétricas aqui, né? Tanto a de Itaipu, por exemplo, ela foi fundada no ano de 1982, se eu não estou enganado, certo? Se eu não me engano, 82 ou foi 84 que ela foi fundada, certo? Ainda durante, né, o regime militar, durante o governo militar, mas nesse período os militares já não estavam mais investindo maciçamente nesse campo, porque o Brasil enfrentava uma crise econômica gigantesca, tá certo? Essa crise que começou ali na década de 80 entrou na década de 90. Aí qual foi a solução encontrada? Vamos privatizar alguns setores, tá certo? Que setores foram esses? A Vale do Rio Doce foi privatizada, tá certo? A Eletrobras, que tomava de conta, né? Ainda toma de conta dessa questão agora fugiu o nome. Dessa questão das fontes energéticas no nosso país, né? Da questão da energia. Aqui no nosso estado, por exemplo, era o estado quem tomava de conta. Nós tínhamos a Cosern, tá certo? Aqui no nosso estado, a Cosern ela foi privatizada para um grupo espanhol, certo? Denominado Iberdrola, que faz parte do grupo Neoenergia, tá certo? Na verdade, não foi uma privatização, foi uma concessão. Ou seja, esse grupo pode administrar a Cosern por 30 anos, beleza? Depois desses 30 anos, eles podem ampliar esse contrato ou podem desistir, né? Podem não querer assinar esse novo contrato e a Cosern voltaria novamente para o governo até que fosse feita uma nova concessão, tá certo? Então, essa visão aqui para tentar solucionar a questão das crises que o Brasil estava enfrentando, foram feitas essas privatizações e concessões, certo? E utilizaram como uma moeda atrativa para o investidor estrangeiro o setor energético brasileiro, tá certo? Sendo que nesse processo, quando ocorre essa privatização ou a concessão, certo? A concessão, o Estado ele passa a ser apenas um regulador, ele vai fiscalizar o serviço ofertado pela empresa que adquiriu o direito de fornecer esse serviço, tá certo? Aqui no nosso estado, por exemplo, é o Estado, né, que juntamente com os órgãos competentes que vão fiscalizar o serviço ofertado pela Cosern. Se não estiver cumprindo aquilo que estava no contrato, a Cosern ela vai perder o direito de
tomar as diretrizes, né, tomar as decisões da COSERN aqui em nosso estado. Beleza? Então, a evolução do setor energético brasileiro, ele começou aqui com Dom Pedro II, depois teve um investimento do Estado brasileiro e hoje observa-se que esse setor está passando por um processo de privatizações. Beleza? Everton, o que é privatizar? Pelo amor de Deus, esclareça isso aí. Privatizar nada mais é do que o governo tirar das costas dele, né, essa responsabilidade de ofertar esse serviço à população. Ou seja, uma empresa é quem vai ofertar esse trabalho, esse serviço, e automaticamente ela vai cobrar por esse serviço. Tá bom? E o Estado ele fica apenas regulando se esse serviço está sendo ofertado da forma como rege o contrato. Tá bom? Para saber.